11, né? Nossa, parece que eu tô acordando ainda. Ai, que horas são? 7. Esse vídeo está sendo gravado às 7h57 da manhã. É o que temos para hoje. Hoje eu completo um ano sendo psicóloga. E para mim, olhar para minha trajetória, para toda essa caminhada até aqui, é muito significativo, gente, de verdade. E esse canal não poderia começar de um jeito diferente. Representa um marco nessa minha jornada. E avançar para os conteúdos aqui no YouTube é algo muito significativo, algo que eu sempre quis e agora estou aqui com vocês. A gente pode se sentir um pouco mais próximas, porque vai ser assim: eu vou sentar, eu vou falar, eu tô com o meu roteiro aqui do lado para me guiar, porque assim, eu sou psicóloga. Eu adoro falar, gente. Eu amo. A comunicação é a chave do meu trabalho e poder me aproximar um pouquinho mais de vocês para além das outras redes, né, que são vídeos um pouco mais curtos, onde eu preciso acelerar a fala, eu senti que eu precisava desse espacinho aqui, onde a gente pode conversar. E para você que está chegando agora, muito prazer. Eu me chamo Alana Brígida, sou psicóloga clínica, psicóloga exclusivamente de mulheres, atendo online numa perspectiva de terapias comportamentais contextuais. E agora eu sou pós-graduanda também em terapias comportamentais e contextuais. Ai, gente, muito significativo. Um ano sendo psi, iniciei minha pós-graduação, estou iniciando esse canal. Eu, assim, não poderia estar mais feliz. E falando um pouco mais desse espaço aqui, o meu intuito vai ser compartilhar os bastidores da clínica, claro, gente, de uma maneira muito ética, profissional. Isso é um valor, assim, inestimável dentro do meu trabalho, eu não abro mão disso. Mostrar os bastidores mais ou menos como eu me organizo, como que tem sido essa trajetória até aqui e para além também, né, gente? Quero gravar uns vlogzinhos, alguns recortes da minha vida, de algumas coisas que eu acho importante a gente ter essas memórias salvas e esse canal vai ser esse espaço. E agora um desabafo meu, tá, para vocês. Nas outras redes, eu comecei criando conteúdos ali, certo? Mas ultimamente eu vinha me sentindo muito ansiosa, acelerada. E acredito que isso é algo comum, que talvez você também sinta por aí, porque as outras redes fazem com que a gente consuma os conteúdos muito rápido em um curto intervalo de tempo. E assim, nossa cabeça fica meio bugada. A gente esquece como que o tempo funciona, que a gente precisa de paciência para algumas coisas. Então eu senti que eu precisava ir para além um pouquinho das outras redes. Não é como se eu estivesse abandonando, tá? Ali foi o meu começo e eu amo toda a conexão que a gente tem por ali. Eu consigo mostrar algumas coisas em tempo real, o que eu estou fazendo no dia a dia. O YouTube vai ser esse espaço um pouco mais reflexivo. E aqui nós vamos ter esse espaço um pouquinho mais próximas para a gente criar essa conexão para além das outras redes. Então, é isso. E vamos traçar uma linha do tempo até aqui, porque eu sei que tem algumas psicólogas, estudantes que me assistem por aí, ou pessoas interessadas também em saber um pouquinho mais da psicologia. Um ano sendo psicóloga, perspectivas até aqui, como que foi a minha trajetória, vou te explicar um pouquinho disso. Eu me formei no ano passado, em fevereiro de 2025, para ser mais precisa, dia 12 de fevereiro de 2025. Sim, foi um marco muito importante na minha vida, mas eu só comecei a contar de fato quando eu estava com o meu registro profissional nas mãos, que é o nosso CRP de psicóloga. Então eu comecei a contar dia 13 de março, porque de fato eu estava com o registro em mãos, comecei a fazer os meus atendimentos da clínica também. E como é importante nós olharmos para a nossa história de vida, né, gente? Às vezes a gente fica tão acelerado, consumindo conteúdo, trabalhando, vivendo, fazendo as coisinhas da nossa vida de adultos, que a gente esquece de olhar para momentos significativos. Porque desde que eu me formei, muita coisa mudou, muitas coisas aconteceram. Para eu estar conversando hoje com vocês aqui também, foi uma quebra muito interna de crenças, de paradigmas, porque eu pensava, não, só vou começar o canal quando tiver tudo perfeito, quando eu tiver uma câmera, quando eu tiver isso e aquilo. Mas ao longo de uns meses eu fui pensando, bom,
Por que eu não posso começar simplesmente? Igual eu comecei, por exemplo, ali nas outras redes, postando vídeo. E foi um processo de exposição gradual. Eu sou uma pessoa comunicativa, adoro me comunicar, mas também com quem eu não conheço eu sou um pouco tímida, gente. Então, para estar aqui falando com vocês hoje foi um processo. Até eu aceitar, compreender o objetivo, os motivos de eu estar aqui hoje conversando com vocês, foi todo um processo. E reconhecer a minha história até aqui também me emociona, gente, de verdade, assim. Porque só eu, assim, eu sei o que eu tive que passar para conseguir, de fato, entrar na faculdade, passar pela graduação, estar nos meus atendimentos hoje na clínica com minhas pacientes maravilhosas, foi tudo uma construção. E tudo isso, claro, tive minha rede de apoio, pessoas muito importantes me apoiando até aqui, mas dependeu muito de mim também. Eu tive que me expor, eu tive que descobrir coisas do zero. Isso tudo é um pouco ansiogênico, de fato, deixa com um pouquinho de medo, mas ao mesmo tempo é um sentimento agridoce, sabe? Quando os sentimentos coexistem, quando você sente medo, vergonha, porque sim, estar vindo aqui hoje, gente, pra mim, que sou uma pessoa tímida, por mais que as pessoas falem pra mim, não, Alana, você não é tímida. Gente, eu tenho um passado, tenho uma história, tá? Eu era uma criança muito tímida. Tinha vergonha de falar com as pessoas. Minha mãe me empurrava, falava, você vai falar com fulano. Minha mãe já fazendo a exposição comigo, né? E ela arrasou, assim, né? Porque isso também me fez enfrentar esse meu medo também em algumas situações, né? De às vezes a gente pensar, nossa, eu tô sendo inapropriada, isso que eu tô falando tá certo. Mas se a gente for parar sempre pra ficar escutando essa vozinha que fica aqui dentro da nossa cabeça, a gente não faz nada, a gente não vive momentos significativos. Eu não teria me mudado de cidade, por exemplo, para ter vindo aqui para a cidade atual que eu moro, para fazer faculdade, permaneço morando aqui até agora. Então, tudo isso fez parte da minha trajetória. E como é importante e precioso a gente reconhecer tudo isso. E como que foi esse começo por aqui na clínica? E sem dúvidas, uma coisa que eu fui entendendo nesse começo de jornada, nesse primeiro ano sendo psicóloga, é que esse processo, gente, ele exige muita organização, dedicação e comprometimento acima de tudo. Porque o trabalho online, apesar dele facilitar, ele também exige que você tenha foco e dedicação nisso, porque é muito fácil a gente se distrair, ter outra atividade para fazer. E nesse primeiro ano, eu quis entender como que ia funcionar a dinâmica dos atendimentos online. Porque ser uma psicóloga autônoma, gente, exige tudo isso que eu falei ali para vocês, e a gente precisa entender que público que eu quero atender, quais perspectivas que eu vou ter dentro da minha clínica. Então, tudo isso foi uma construção. Claro que durante a graduação também, eu comecei a criar conteúdo quando eu estava por volta do sétimo período na faculdade. Isso me ajudou muito, imensamente. Hoje eu digo que a maioria das minhas clientes vieram pelas minhas redes sociais, através dos conteúdos que eu crio e também através de indicações. Então, esse primeiro ano sendo psicóloga exigiu essa construção de posicionamento ali no Instagram, buscando entender o marketing também por detrás da produção de conteúdos, porque isso é muito importante, muito relevante. Por mais que a gente não aprenda isso na faculdade, mas existem alguns cursos, outras maneiras de compreender isso também, né? Então, e por aqui exigiu um estudo prévio. Fiz um curso voltado para psicólogos ali na área do marketing que me ajudou muito, gente. Porque às vezes a gente fica com alguns estigmas internos do tipo, ai, eu sou psicóloga, não sou blogueira. Meu amor, eu preciso me sustentar, né? E é legal também a gente ter autonomia com o nosso próprio dinheiro, né? Para a gente conseguir investir, crescer no nosso trabalho. Mas assim, eu entendo perfeitamente as pessoas que falam, ah, eu me formei em tal área, não quero ficar sendo blogueiro. Calma, você não precisa ser blogueiro, tá? Não precisa estar nesse nível aqui que eu tô, postando vídeo no YouTube, eu tô fazendo isso porque eu gosto, gente. É algo assim genuíno mesmo, de verdade. Mas tem outras maneiras de captação de clientes, né? Essa é a verdade. Eu fui descobrindo o que funcionava para mim. E eu vi que através das redes sociais, por indicação de colegas, de familiares, isso flui muito bem, né? As redes sociais, elas acabam funcionando como que a pessoa vai entrar, vai entender um pouquinho do teu trabalho, vai se identificar com alguma coisa que você postou, porque ali você vai estar mostrando um pouco de quem é você. E nas minhas redes sociais eu busco ao máximo
Não fazer aqueles conteúdos massivos, sabe? Que, ai, são chatos, difíceis de assistir, sabe? Ou até mesmo os conteúdos difíceis, que as pessoas não entendam a linguagem que eu tô falando. Eu tento ao máximo evitar isso, tento colocar numa linguagem o mais acessível possível, e acredito que isso tudo pode ter contribuído sim para o meu trabalho, e fica aí como dica para vocês também. E uma das coisas, gente, que eu priorizei muito nesse ano foi de focar na minha clínica. De focar, simplesmente, de estar ali presente naquele momento junto com as minhas pacientes, de criar uma conexão. E só para deixar claro para vocês, eu não vim de uma realidade onde estava tudo preparado para mim. Não saí da faculdade com uma clínica pronta, não tinha nada disso, só tinha um sonho e era isso. Não vim de uma realidade em que tudo estava pronto para mim depois que eu terminei a faculdade. Muito pelo contrário, eu tive que construir muita coisa do zero, aprender tudo isso que eu estou falando hoje aqui, transmitindo um pouquinho para vocês, porque quando a gente assiste ali nas redes sociais, a gente vê um único recorte, e às vezes são recortes de minutos, de segundos, são fotos, são apenas alguns registros. E por detrás disso tudo exige uma constância, uma dedicação, às vezes é começar não tendo os equipamentos necessários, é realmente começar de algum lugar. É claro que eu saí da faculdade sabendo que eu queria ir para a psicologia clínica, mas eu pensava, bom, não vou ter uma clínica esperando por mim. Então, o que que eu posso fazer para de fato conseguir começar esses atendimentos online? Daí que entrou a construção ali do perfil no Instagram, da produção de conteúdo desde a faculdade, de pensar por onde que eu ia atender. Até então, isso foi melhorando, as coisas foram fluindo, porque a gente não precisa esperar tá tudo perfeito para de fato começar. Nós temos que partir de um lugar. E quando a gente não tem todos esses privilégios, digo, uma clínica, um equipamento de ponta, um lugar super chique para atender, nós temos que nos virar com as ferramentas que a gente tem. E às vezes, quem vai apoiar a gente nesse começo vão ser familiares, nossos amigos, pessoas que podem dar um suporte pra gente, nem que for ali comentando uma coisa num post que você faz, falando: "Ah, minha filha é psicóloga". Isso já é um começo, gente, isso ajuda bastante. E quando a gente é recém-formado, eu sei que podemos cair em várias armadilhas, tá? Eu caí nelas por aqui várias vezes no ano passado. Hoje tento desviar um pouquinho, né? Porque não posso me considerar recém-formada com um ano sendo psicóloga, né? Mas eu diria que a gente precisa de paciência, gente, e constância para fazer algumas coisinhas acontecerem, né? Às vezes a gente cria um conteúdo e pensa, nossa, tá maravilhoso. Isso aqui vai me ajudar, vai trazer clientes, e às vezes, não. Você vai postar e vai dar uma flopada. Mas também acredito que tem uma questão dos algoritmos, de tudo isso aí, mas às vezes você posta naquele momento e somente depois que você vai coletar os resultados. Isso aconteceu várias vezes por aqui, tá? E até mesmo aquelas ciladas de estar com a agenda lotada. Agenda lotada para quê? Eu sei que a gente tem uma vida para se sustentar, pagar nossas contas, investir no nosso trabalho enquanto psicóloga, porque eu sei que não é barato e é um investimento a longo prazo. A gente sempre vai estar estudando, mas a gente pode tentar dar uma segurada um pouquinho nisso no começo, porque às vezes a gente acaba atendendo um número elevado de clientes no começo e às vezes são demandas que a gente não dá conta, que a gente não tem estudo prévio, que a gente não tem preparo. Então, assim, se eu pudesse falar para vocês, cuidado com isso, tá? De verdade, porque é uma armadilha que a gente pode cair e às vezes a gente fica sem ter onde se segurar. Essa é a verdade, sabe? Então, acredito que a gente precise ir com muito cuidado. Nesse primeiro ano sendo psicóloga, eu percebi que eu tive que ficar bem atenta ao contexto, ao ambiente em que eu estava inserida para não cair em algumas armadilhas. Porque é muito fácil nesse começo a gente pensar, eu tenho que ter a agenda lotada, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que comprar tal livro. E eu pensei, bom, calma, é seu primeiro ano sendo psicóloga, por que não aproveitar esse momento, né? E o meu medo sempre foi, quando eu começasse a trabalhar de fato com a profissão que eu fiquei 5 anos estudando, que não virasse aquele tipo de trabalho que você se sente cansada, sobrecarregada, que são demandas que eu atendo na minha clínica. E por muito tempo eu estive nesse lugar de exaustão, de cansaço, de autocobrança,
um perfeccionismo elevado. Eu pensei: "Bom, agora eu vou ter que sentar aqui com os meus sentimentos, com a minha profissão, vou ter que fazer esse trabalho, ele vai acontecer da maneira mais sustentável possível. Não vou lotar minha agenda, vou tentar cobrar um valor justo pelo meu trabalho sem abrir mão, tolerar o desconforto de falar o seu valor para uma pessoa e ela não te responder ou falar: "Poxa, agora eu não consigo". Isso faz parte da nossa profissão, porque a gente vende um serviço, nós vendemos a psicoterapia. E muitas vezes as pessoas não vão ter condições financeiras de pagar. Mas é claro que a gente, quanto psicólogo, a gente acaba contribuindo de outros modos. A produção de conteúdo, né, aqui para outras redes sociais, né, são formas de também estar auxiliando essas pessoas que não têm condição. E para mim foi um processo. Entender isso tudo, sentar de fato com minhas emoções e permanecer com desconforto, porque não é como se eu pudesse mudar o que estava acontecendo, né, gente? Para uma pessoa que é recém-formada, é normal você sentir medo, sentir ansiedade, refletir várias vezes. E para lidar com isso tudo, o caminho é de fato aceitar, abraçar tudo isso, se tratar um pouquinho com um pouco de autocompaixão, porque às vezes não vai ter certo no meio do caminho, você vai testando, vai ajustando. Não sei fazer isso, a parte financeira da clínica, né, o envio das notas ali pelo Carnê-Leão, pelo Receita Saúde, isso tudo eu tive que aprender, gente. E assim, a internet está aqui a nosso favor, muitas coisas a gente pode descobrir, a gente pode se colocar nessa posição de que, poxa, eu não sei, quem que sabe? Quem que pode me ajudar nesse começo? Será que é um colega mais experiente? Será que é alguém da família que eu posso contar? São outras psicólogas, né, outras pessoas aqui das redes sociais. Quantas vezes ali na outra rede eu não troquei mensagem com várias pessoas, né, outras psicólogas, estudantes, pessoas interessadas na psicologia, e a gente foi criando uma rede, criando uma comunidade, né? Por mais que a gente esteja distante, querendo ou não, a internet. E nesse primeiro ano eu consegui prestar atenção nisso tudo, estar suscetível ao meu contexto, não ficar sendo guiada por regras absolutas, né, que às vezes a internet cria pra gente, né, do tipo, você precisa ter X pacientes, você precisa cobrar tanto. Bom, vamos analisar dentro da minha realidade o que é possível aplicar? Então é muito importante que você se questione e olhe para isso tudo também atentamente. E esse primeiro ano para mim também, gente, foi um processo interno, de olhar para mim e pensar que, poxa, eu sempre estudei tanto, eu sempre me dediquei, sempre estive nesse lugar um pouco da sobrecarga mesmo, sabe. Eu pensei: "Não vou iniciar a pós-graduação, vou ficar aqui fazendo os meus atendimentos, eu tenho conhecimento suficiente, eu fiz cursos durante a faculdade, por que não colocar tudo isso em prática?". É claro que eu me conheço, gente, me inscrevi em clube do livro, consegui fazer algumas leituras, começar alguns livros do início ao fim, e me dediquei muito na supervisão. Toda semana estava ali na minha supervisão. A minha supervisora me ajudou muito nesse começo. Era um grupo de supervisão, tinha outra psicóloga também, recém-formada. Então a gente trocava muito das nossas angústias, dos nossos sofrimentos nesse começo da clínica, como lidar quando o paciente não vem para a sessão, com cancelamentos, contrato terapêutico, tudo isso eu levei para minha supervisora. E foi um processo, assim, de amadurecimento mesmo, gente, de entrar em contato com o desconforto e olhar para isso, e não simplesmente jogar para debaixo do tapete. E esse primeiro ano me ensinou tanto, gente, mas tanto, que, assim, eu realmente não esperava por isso tudo, né, o 360 que a vida dá. Quando a gente se dedica a algo, as coisas vão acontecendo, né. Claro que às vezes não é no ritmo que a gente esperava, não é, de repente, da maneira que a gente idealiza ali nos nossos pensamentos, né. E tudo aquilo que eu lia nos manuais, nos livros, que pessoas mais experientes compartilhavam a experiência comigo, né, porque na faculdade a gente fica curiosa para tentar entender a trajetória dos nossos professores, por exemplo, né. Ou às vezes a gente tem algumas pessoas de referência que a gente acompanha ali nas redes sociais, né. E na minha experiência, gente, foi um processo único. É diferente quando você está atenta ao contexto, ao que você está sentindo, a tudo aquilo que você está vivendo, as coisas acabam acontecendo do jeito que elas acontecem, sabe. E do começo até aqui, eu não me arrependo das minhas escolhas, né. Talvez algumas coisas, agora sendo mais experiente, eu olho para trás e penso: "Poxa, poderia ter sido diferente", mas foi da maneira que eu sabia lidar com aquilo tudo, né.
Agora para esse ano, gente, continuo firme, às vezes mesmo com medo, me expondo aqui com vocês, né, nesse novo processo de criação de conteúdo aqui para o YouTube. Estou muito feliz com isso, espero que a gente possa seguir aqui juntas, uma exposição gradual antes de chegar aqui. Ai, gente, juro. E eu sou assim, gente, esse é meu jeitinho, tá bom? Vamos se acostumando também, né? Porque a gente tá indo para além das outras redes, né? E aqui às vezes a gente não tem muito roteiro, por isso que eu fui falando assim um monte de coisa e faz parte desse processo também, né? A vida ela não tem roteiro. E o ensinamento final desse vídeo, a lição, qual que poderia ser a lição, gente? Vamos pensar juntos? Vamos? Para a gente enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças. Porque para a gente conseguir se expressar da maneira que a gente gostaria, a gente precisa treinar. E tudo é um treinamento de habilidades, a gente precisa praticar isso. Às vezes é na terapia, é se expondo em algumas situações, é participando de grupo de habilidade. Para mim, gente, eu estou muito feliz, assim, de verdade, de ter conseguido gravar esse vídeo. Olha só, vocês estão acompanhando um processo de exposição. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece. Ah, tô emocionada. Calma, calma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir também, de me seguir nas outras redes sociais. Eu vou deixar as informações aqui embaixo para que vocês possam me encontrar aí nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!